Fala meu amigo, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar cada vez mais nesse segmento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como aprender a consertar placas eletrônicas com a ajuda da inteligência artificial, pessoal. Então vamos lá para a tela do meu computador para a gente não perder mais tempo, para que vocês possam aprender essa dica que vai acelerar ainda mais a evolução de vocês, o aprendizado de vocês sobre manutenção de placas eletrônicas. Bom galera, vamos lá então. Com o ChatGPT aberto, nós vamos primeiramente dar alguns parâmetros, algumas informações para o nosso ChatGPT, para ele saber sobre basicamente o que a gente quer trabalhar, sobre o que a gente quer conversar. Então vamos lá. Olá, eu gostaria que você se comportasse como um técnico de reparo de placas experiente que atua no reparo de ar-condicionado, soft starter, inversor de frequência, módulos agrícolas, equipamentos hospitalares e também eletrodomésticos. Aqui vocês podem listar todo tipo de equipamento que vocês quiserem, com todo tipo de informação que vai servir para que a inteligência artificial faça ali uma setagem das primeiras informações para a gente poder começar a trabalhar. Depois que enviar isso, ela vai fazer essa pré-configuração, vamos se dizer assim, vou me comportar como um técnico, beleza, seguindo exatamente o que a gente pediu. Aí vamos imaginar que a gente está com uma placa eletrônica na bancada e a gente identificou um componente que é um BC548, por exemplo, tá? Vamos imaginar que a gente identificou esse componente então, um BC548, certo? A gente foi lá na placa, viu esse componente, a gente não sabe o que é. Aí a gente vai perguntar, você poderia me explicar o funcionamento do componente BC548? Vamos ver o que a inteligência vai dizer para a gente, o que a inteligência artificial vai dizer para a gente. Eu já sei que o BC548 é um transistor, mas vamos ver qual é a explicação que ele vai dar para a gente, tá? Então vamos lá, vamos esperar ele terminar. Quando ele terminar, a gente faz aqui as nossas observações. Então, ela já está descrevendo para a gente aqui um resumo sobre o funcionamento desse componente, inclusive trazendo para nós especificações técnicas desse componente que a gente precisaria consultar diretamente no datasheet desse cara. Então, ela já está trazendo para a gente um resumo completo sobre o funcionamento desse componente. Então, assim que ela terminar, a gente vai passar ponto a ponto sobre as informações desse cara. Então, aqui, para começar, ela falou, o BC548 é um transistor bipolar de junção, que a gente conhece de BJT. Ele é de silício do tipo NPN, amplamente utilizado em circuitos eletrônicos para amplificação e chaveamento. Tá? Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, talvez vocês não estejam vendo bem, mas está lá. Então a estrutura básica desse componente, ele tem 3 terminais. O coletor, que é o terminal onde sai a corrente principal, a base, terminal de controle, que regula o fluxo de corrente, o emissor, que é o terminal por onde a corrente principal entra. Então o princípio de funcionamento, ele tem um princípio de funcionamento de corte, off, onde a junção base e emissor não está polarizada, ou seja, o meu componente não está recebendo pulso. Então o transistor age como um circuito aberto, não há corrente entre coletor e emissor. Ele tem a situação de saturação, que é quando o nosso transistor está ligado, onde a junção base e emissor está polarizada diretamente, ou seja, base e emissor está recebendo um pulso. E a junção base e coletor está polarizada inversamente, ou seja, ele está ligado ali, o emissor no negativo, o coletor indo lá para a nossa carga. O transistor age como um curto-circuito, permitindo que a corrente flua do coletor para o emissor. Ou seja, quando ele recebe o pulso na base,
na junção da base entre emissor, ele atua como um curto-circuito. Olha que legal, galera. O quanto a gente precisaria ler e estudar. Na minha época, quando eu estudei sobre eletrônica, para eu conseguir ter um resumo disso daqui, eu tinha que ler páginas e páginas de um livro para eu conseguir extrair essas informações de funcionamento de um componente simples como um transistor. E aqui, com uma simples pergunta que a gente fez para a inteligência artificial, ela já conseguiu trazer para a gente um resumo sobre o funcionamento desse cara. Então, vamos lá. Então, ativo. A junção base e emissor está polarizado diretamente, mas base e coletor está parcialmente polarizado. Então, aqui é quando, basicamente, o nosso transistor está trabalhando na região de amplificação de sinal. Então, ele amplifica o sinal da base com a corrente de coletor sendo proporcional à corrente de base, multiplicado pelo ganho, que é o HFE ou o beta. E daí ele traz algumas informações técnicas. Então, a tensão máxima entre coletor e emissor desse transistor é 30 volts. A corrente máxima de coletor, 100 mA. O ganho, está aqui o ganho. A potência máxima dissipada, 500 mW. E a frequência máxima de transição de chaveamento é 150 MHz. Quais são as aplicações? Então, ele vai listar para a gente quais são as aplicações desse transistor. E o mais importante, a gente nem perguntou ainda, mas ele já trouxe, ó, como testar o BC548 com o multímetro. Configuração do multímetro na escala de diodo. Pronto, você já sabe qual é a escala do multímetro que você vai utilizar. Coloque a ponta vermelha na base e a preta no emissor para polarização direta. Deve mostrar uma queda de tensão de 0,6 ou 0,7 volts no visor do nosso multímetro. Inverta as pontas, o multímetro deve mostrar circuito aberto. Tá? Testando a junção base-coletor. Coloque a ponta vermelha na base e a preta no coletor. Deve mostrar uma queda de tensão semelhante à da base e emissor, ou seja, 0,6 a 0,7. Inverta as pontas e o multímetro deve mostrar circuito aberto. Testando coletor e emissor. Teste diretamente entre coletor e emissor deve ser circuito aberto em ambas as polaridades. Ou seja, com uma simples pergunta que eu fiz para a inteligência artificial, ela já me mostrou aqui como que o componente funciona, quais são os seus terminais, quais são as suas aplicações, quais são as suas especificações técnicas e o mais importante, como testar esse componente. Está aqui também. Então a gente pode utilizar isso daqui, galera, ao longo do nosso dia a dia para estudar eletrônica. E vamos lá, pessoal, se tratando de uma inteligência artificial, isso daqui se aplica em basicamente qualquer componente. Vamos pegar um outro componente aqui que eu encontrei numa placa eletrônica. Ó, vou fazer a mesma pergunta. Você poderia me explicar como funciona o componente? Vamos lá. Vamos imaginar que a gente nem sabe que componente é esse. A gente só pegou o código e jogou o código aqui. Então, ó, ela já está me trazendo uma explicação sobre a estrutura básica, onde o símbolo com a senoidezinha são os terminais de entrada, o símbolo com mais é o positivo, que é a saída de corrente contínua, o símbolo com menos é o negativo para a saída de corrente contínua. Já me trouxe as especificações técnicas, então eu já sei que essa ponte retificadora trabalha com 600 volts, 3 amperes, tem uma corrente de pico de 80 amperes que ela pode suportar. Entrada da CA é aplicada nos terminais AC, que tem a senoidezinha. A retificação vai explicar sobre a retificação, vai explicar sobre a saída, vai falar sobre as aplicações dessa ponte retificadora, que está aqui, ó, fontes de alimentação, carregadores de bateria, circuitos eletrônicos diversos, como inversores, controladores de motor e outros dispositivos. A configuração, e ele vai trazer para a gente como testar esse componente com o auxílio de um multímetro. Então ele vai descrever para a gente o que a gente precisa fazer para testar esse componente. Da mesma forma que ele fez com o diodo, com o transistor, ele vai fazer agora com a nossa ponte retificadora. E vamos lá, galera, eu já conferi isso daqui e está muito dentro daquilo que a gente precisa de fato aplicar no nosso dia a dia para fazer os nossos testes. Agora vamos fazer uma outra pergunta aqui. Vamos ver, eu não fiz essa pergunta ainda, tá? Vou fazer aqui junto com vocês. Eu não estou conseguindo encontrar esse componente para comprar. Você poderia me dizer um componente equivalente a esse para estar realizando a compra?
Vamos ver o que ela vai responder para a gente. Olha, ele trouxe uma outra versão do D3SB60. Ele trouxe o D3SBA60, que possui especificações semelhantes. Então a gente pode ir perguntando aqui para a inteligência artificial qual componente a gente pode substituir, tá? Então, vamos ver, ó, ela deixou um link aqui pra gente. E já é, galera, o link do Mercado Livre. E detalhe, pessoal, esse teste aqui... Pera lá. Ah, vocês estão vendo já aqui o link do Mercado Livre. E detalhe, esse teste de pedir um componente equivalente eu ainda não tinha feito. Eu estou fazendo aqui junto com vocês. E vejam que interessante, galera. Eu pedi um equipamento, um componente equivalente. A inteligência artificial já me trouxe um link direto do Mercado Livre para que eu pudesse fazer a compra. Galera, que legal, que legal. O quanto vocês vão conseguir evoluir nos estudos de vocês com a ajuda da inteligência artificial. O quanto vocês vão conseguir progredir sem precisar ler livros extensos, sem precisar ver aulas extensas, utilizando isso daqui para auxiliar o estudo de vocês no dia a dia de vocês enquanto técnicos de bancada. Bom, galera, essa foi a nossa aula ensinando e mostrando para vocês como vocês podem fazer a manutenção de placas eletrônicas com a ajuda da inteligência artificial. Então, eu tenho certeza que a IA é uma excelente parceira, um excelente auxílio, um excelente recurso que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês para estudar sobre eletrônica, para aprender a medir os componentes, para evoluir cada vez mais como profissionais. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e eu aguardo um feedback. Se vocês querem saber mais sobre a nossa metodologia, sobre o nosso treinamento, a nossa formação completa em eletrônica aplicada à manutenção, onde a gente traz todo o conteúdo técnico, todas as aulas específicas, todas as técnicas de análise e reparo de placas e também como prospectar clientes, como administrar a sua assistência, como fazer um atendimento lucrativo no WhatsApp, uma formação realmente muito completa. Se vocês querem saber mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para vocês falarem diretamente com a nossa equipe, que eles vão explicar todos os detalhes para vocês, pessoal. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma maneira, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e na descrição do vídeo também temos o link para vocês entrarem no nosso canal de aviso da Lise Tecnologia, onde a gente sempre posta ali os nossos conteúdos gratuitos e novidades que a gente tem nas nossas redes sociais. Beleza? A gente se vê, um forte abraço e até a próxima.